A todos. Livro de Atos, capítulo 12. Abra lá sua Bíblia comigo. Graças a Deus. Estou sentindo falta de algumas pessoas hoje. Espero que elas estejam bem. Atos capítulo 12. Eu gostaria de falar, tendo como tema dessa palavra, o que fazer quando não temos nada a fazer. O que fazer quando não há nada a fazer. Parece meio contraditório, né? O que fazer quando não temos nada o que fazer? Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias asmos, ou dia de Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, quer dizer, 16 soldados ao todo, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e focando a Pedro no lado, o despertou, ou melhor, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. Então sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o anjo do Senhor. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com as mãos para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciais isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Até aí. Vamos orar novamente. Senhor Deus, estamos aqui nesta manhã agradecidos por estarmos vivos, Pai. Estamos aqui nesta manhã, Senhor, aproveitando que nós estamos vivos, nós queremos tomar uma atitude aonde é de receber mais de Ti. Da forma, Senhor, nós poderemos conhecer mais de Ti, Senhor. Nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito, Senhor, esteja falando aos nossos corações, a começar no meu coração, Senhor. E que a Tua igreja seja edificada, Senhor, porque Tua é a palavra, Senhor. E a Tua palavra é poderosa, Senhor. Ela há de fazer o propósito, há de realizar o propósito pela qual, Senhor, ela tem sido liberada, Senhor. E que todos nós possamos estar com o nosso coração abertos, Pai.
possamos estar com o nosso coração aberto para receber o que Tu queres falar conosco. No nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, desde agora, para todos sempre. Amém. Pode se sentar. Então, como eu estava dizendo, o que fazer quando não há nada a fazer? Interessante que muitas vezes nós nos pegamos ou nos encontramos em situações onde realmente nós chegamos nessa conclusão: não temos mais nada o que fazer. Quantas dificuldades, quantas vezes nós já nos sentimos assim, meio inertes, meio sem ação ou sem reação para situações difíceis dessa vida. Nos sentimos como se tivéssemos sido imobilizados, né? E é uma sensação terrível, essa é a verdade, porque ela nos traz justamente aquela sensação de impotência, aonde nós até queremos, mas nós não sabemos como, e com isso nós ficamos paralisados diante dos problemas que nós encontramos nessa vida. E muitas vezes nós paramos para assistir a sequência de tudo isso que está acontecendo, sem poder resolver nada. E nós temos aqui diante de nós uma palavra que nos mostra justamente uma situação como esta. Fala que Pedro estava amarrado, tendo seus pés amarrados a um tronco, ou melhor, estava amarrado, preso, tendo soldados, 16 soldados ao redor dele, aonde ele tinha portas fechadas que os impedia, ou impedia de sair daquela situação, daquele lugar. Uma situação onde, com certeza, muitos de nós estaríamos em prantos, estaríamos chorando, estaríamos realmente entregando os pontos, como nós dizemos na expressão popular, por não vermos o escape, por não vermos a solução daquela situação onde Pedro se encontrava. Ele estava amarrado, estava preso, estava vigiado, enfim, não tinha como realmente ele poder fazer mais nada. Tudo já estava preparado contra Pedro. Porque nós encontramos aqui dizendo que Pilatos, o governador, ele já tinha mandado matar a Tiago. E é interessante que foi o mesmo que deu, de uma certa forma, a liberdade para que Jesus fosse morto. Não é? Foi o mesmo que, de uma certa forma, ele trabalhou contra a implantação do reino de Deus. E ele viu que na morte de Tiago, irmão de João, despertou no povo uma certa alegria, porque o povo não aceitava o evangelho que estava sendo anunciado, não aceitava essa verdade, isso os incomodava. E eles procuravam fazer de todas as formas para que este povo não crescesse, não propagasse, não falasse a respeito de Jesus. E de uma certa forma, Pilatos pensou: olha, eu vou guardar nessa data, nesse momento, porque é a Páscoa, mas depois da Páscoa eu irei, assim como eu tenho feito, e tenho alegrado o povo, eu farei com Pedro, vou mandar matá-lo. Imaginemos a situação, Pilatos já tendo esquematizado a morte de Pedro, e um povo, uma multidão esperando para que Pedro também pudesse ser morto. E convenhamos que o próprio Pedro deveria estar pensando: chega o meu final, chegou a hora da minha morte, chegou o meu tempo, não tem mais nada o que fazer. Eu não sou forte o suficiente para sair no braço contra esses soldados. 16 soldados, 4 de cada lado, o guardando, ainda ele estando amarrado, ainda tendo portas que o impedia de sair e ser livre novamente. Enfim, o que fazer no momento onde não temos nada, mais nada o que fazer? A palavra de Deus nos mostra uma situação muito semelhante com aquela que nós vivemos nos dias de hoje. Mas também nos mostra que quando o homem diz que não tem jeito, que não tem solução, quando o homem ele deseja colocar um ponto final na história, Deus ele intervém. Deus ele tem uma palavra de esperança. Deus ele tem uma palavra onde ele fala: deixa comigo.
Porque quando você quiser colocar o ponto final dizendo não tem mais esperança, não tem mais jeito em relação ao meu marido, em relação à minha esposa, em relação aos meus filhos, em relação à minha casa, em relação a tudo que está ao meu redor, não vejo mais o que fazer, não vejo esperança, não vejo luz no fim do túnel, não vejo como essa situação pode ser mudada, aí o Senhor se apresenta dizendo, eu posso aquilo que você não pode. Eu tenho poder para fazer aquilo que nada e ninguém pode fazer. Eu posso. Deus se apresenta. Deus se mostra, porque Ele é o maior interessado para mudar essa situação da sua vida, mudar a sua vida, mudar a sua história. E é interessante que nós encontramos dentro desse texto aqui uma verdade. Deus ele tinha um plano na vida de Pedro. Deus ele tinha um projeto na vida de Pedro, como Ele tem um projeto e um plano na vida de cada um de nós. Mesmo quando as amarguras dessa vida, mesmo quando as dificuldades dessa vida tentam nos impedir de viver o plano de Deus, como nós falamos ontem, foi falado hoje, que é plano de paz, um plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Mesmo que os nossos próprios pecados tentam nos separar dessa verdade, o Senhor se apresenta cheio de graça, o Senhor se apresenta mostrando que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele realmente continua apostando no homem, que Ele continua ainda esperançoso em mudar a história de cada um, mas é necessário que nós tomemos uma atitude, é necessário que nós nos voltemos para esta palavra, é necessário que nós aprendamos realmente o que Ele está nos revelando, porque o conhecendo, nós venceremos as dificuldades dessa vida. O que me chamou a atenção lendo esse texto, aqui no versículo 5, diz assim, Pedro, pois era guardado na prisão. Pedro era guardado na prisão. Aqui não traz uma ideia de algo horroroso, no sentido de algo violento, de algo, sabe, terrível de se ver, de se olhar, de se contemplar. Eu achei interessante essa expressão que Lucas usou, e que foi traduzido no português como guardado. Aqui não está nos ensinando que o controle está na mão do homem. Porque se estivesse na mão do homem, ele está escravizado, ele está sendo forçado, ele está sendo judiado, ele está sendo humilhado, porque esta é a conotação das atitudes, dos sentimentos que existem no coração de cada homem. Mas aqui fala justamente uma expressão, ele estava guardado na prisão. Quando nós usamos essa expressão guardado, é porque nós temos o controle. Significa que é algo bom. Significa que é algo que ainda usaremos, que ainda temos um carinho, temos um apego por esse algo. Está guardado. Porque quando nós não temos, nós dizemos, nós jogamos fora. Mas quando nós dizemos está guardado, significa que nós amamos, que nós gostamos, que nós queremos bem, que nós realmente temos o melhor dos nossos sentimentos por isso. E aqui mostra justamente isso, que Pedro não estava debaixo do domínio do homem, apesar de aparentemente mostrar que ele estava dentro de uma prisão, amarrado e sendo cercado por guardas. Mas aqui Lucas ele fala que ele estava guardado. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está nos ensinando que Deus estava no controle, que Deus tinha um amor tremendo pela vida de Pedro, que Deus tinha um plano perfeito para a vida de Pedro, que Deus tinha um projeto para a vida de Pedro, e que aquele momento, aquela situação não impediria o realizar desse plano na vida de Pedro. Mas pastor, ele estava preso, estava amarrado, não tinha esperança. Nós não fomos chamados para olharmos para as circunstâncias. Nós somos chamados para olhar para o alto. É de onde vem o nosso socorro. É de onde nós ouvimos o Senhor dizer, eu estou no controle de todas as coisas. Sou eu que comando todas as coisas. Aqui está dizendo, Deus dizendo, eu estou guardando a Pedro. E trazendo a aplicação para a nossa vida aqui. Nós aprendemos uma coisa, Deus dizendo o seguinte para nós, olha, nós precisamos aprender
a confiar no Senhor. Nós precisamos assimilar esta palavra que o Senhor nos libera. Eu estou guardando a sua vida. Para que nós possamos realmente descansar. E não sair mais como afoitos. Não sair mais como desesperados. Não sairmos atrás de soluções fora da palavra de Deus. A ideia é para nós confiarmos em Deus. Nós estamos guardados. Não é Herodes que vai ditar não só as dificuldades. Muito pelo contrário. Herodes, o povo, esses guardas, todos estavam debaixo do comando do Senhor Jesus. Nada eles poderiam fazer contra o propósito de Deus. É por isso que Jó diz lá no último capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode dar errado, pode ser frustrado, pode falhar. Os planos de Deus se realizarão. Deus, ele tinha o controle sobre a vida de Herodes. Deus estava usando Herodes, mas ele permitiu que ele fosse morto, o próprio Senhor Jesus, o Tiago e muitos outros. Mas a questão é que a morte física não tirou essas pessoas da presença de Deus, muito pelo contrário, os levou para mais próximos de Deus. Nós precisamos entender aqui que Deus está mostrando que Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo estava acontecendo segundo o propósito de Deus. Os guardas estavam pensando que ninguém os venceria, com certeza estavam pensando como nunca ele vai, ao ponto de eles estarem dormindo, estarem ali tranquilos, porque realmente não tinha como eles acharem ou se entregarem a esse temor que Pedro pudesse vir a fugir. Pedro estava preso, sim, mas ele estava guardado. Isso prova que Deus Ele, por estar no controle, o diabo só vai se levantar e agir quando houver a permissão dele. Quando realmente houver um propósito específico de Deus, aí Ele vai permitir que uma enfermidade venha, que uma dificuldade se faça presente, que o inferno se levante e de alguma certa forma possa nos afetar. Mas isso em nenhum momento vai tirar essa certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Pedro estava preso, era uma verdade, era uma realidade. Mas isso é para que nós possamos entender hoje que mesmo diante daquilo que os olhos dos homens mostram, em relação de estar preso, sem esperança, Deus, Ele diz de uma forma muito forte: eu tenho um propósito, eu tenho algo específico na vida desse meu filho, na vida dessa minha filha. É por isso que nós aprendemos, quando Paulo, vivendo essa verdade, ele fala lá em Romanos 8:28, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por esta palavra, daqueles que andam em obediência a essa palavra. Entendemos uma verdade aqui: todas as coisas colaborarão para que realmente ele seja abençoado na vida de quem é temente a Deus. A dificuldade que é permitida por Deus na vida de quem obedece a Deus, porque a dificuldade na vida de muitos é consequência dos seus pecados, das suas atitudes, aonde Deus não está se agradando e Ele não pode fazer nada, porque há desobediência. A desobediência. Vamos entender, muitas pessoas usam esse versículo isoladamente e trazendo dentro da sua intenção, dizendo: olha, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que fogem do pecado, daqueles que andam em obediência. É importante nós entendermos, vemos muitas pessoas sofrendo, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver em relação de Deus estar se agradando por esse sofrimento, porque não há obediência, há muito aquilo que é o contrário, a desobediência, o prazer, o viver de uma forma errada. E o Senhor está querendo que nós entendamos, se nós estivermos em obediência, Ele estará
nos guardando o tempo todo no meio das aflições. E outra coisa interessante que também nós encontramos nesse texto aqui, que fala que Pedro estava guardado e que havia uma igreja que fazia contínua oração a ele, em favor dele, a Deus. O diferencial desse texto está aqui. Haviam pessoas orando, haviam pessoas intercedendo, haviam pessoas clamando, haviam pessoas que estavam fazendo a diferença na intercessão, na oração, no clamor em favor de Pedro, em favor de toda a situação que a igreja primitiva estava vivendo. Sem a oração, não tem como nós presenciarmos a presença real de Deus. Não havendo oração, não tem resposta de clamor. Porque não tem clamor. Eu vejo muitas pessoas esperando, muitas pessoas ali dizendo que crê em Deus, que espera a mudança, mas não prostra-se, não se ajoelha para orar, para buscar a Deus. Pessoas crentes que não têm esse hábito de buscar a Deus em relação à intercessão por sua casa, por sua vida, por sua família, pela situação que está vivendo. É muito mais óbvio ligar para o pastor, é muito mais fácil pedir para o pastor, é muito mais fácil pedir para as irmãs de oração, ou para os irmãos de oração, é muito mais conveniente. Mas aqui fala uma coisa interessante, para que nós possamos estar sabendo o que fazer, quando não fazer, é necessário que nós nos coloquemos em oração, que nós coloquemos realmente para fazer a diferença nesse mundo espiritual. O Senhor fala através de Ezequiel, dizendo: eu procurei um homem dentre todo este povo, não os profetas que já estavam sendo usados, mas um homem dentro deste povo, que se colocasse na brecha para clamar pela nação. Deus está dizendo: eu estou procurando alguém da tua família, da tua casa, que se coloque diante de mim, clamando por misericórdia em relação aos seus familiares. Eu estou esperando que alguém se levante na tua casa, no teu lar, que se coloque diante de mim, dizendo: Deus, eu não aceito essa situação, tem misericórdia do meu filho, da minha filha, tem misericórdia da minha esposa, do meu marido. O Senhor está esperando que nós tomemos uma atitude. Se nós queremos ver salvação, libertação e transformação, nós precisamos entender que a ordem que vem de Deus é de nós estarmos clamando ao Senhor. Enquanto nós podemos o achar, nós queremos ver um milagre, nós queremos ver as coisas acontecendo, mas nós priorizamos outras coisas. Para que nós saibamos o que fazer quando não há nada o que fazer em relação à capacidade que existe no homem. Nós precisamos entender isso. É necessário que eu me coloque em oração. Muitas pessoas estavam orando, muitas pessoas estavam clamando por essa situação, pessoas estavam dispostas. A verdade é essa: querem que o pastor ore, querem que tantas pessoas ligadas à oração estejam orando, mas ela mesma não se coloca diante de Deus para clamar, para interceder, para passar um tempo, dizendo: Deus, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, tem misericórdia do meu lar, tem misericórdia, Senhor, no meio dessa situação toda, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Nós queremos ver uma igreja crescendo, vidas sendo salvas, mas nós temos orado por isso. Nós queremos fazer qualquer outra coisa dentro da igreja, mas orar clamando por vidas, para anunciarmos. Nós queremos fazer um monte de coisa, para sairmos nas fotos, para colocarmos no Face, aquele negócio todo, para sabermos aonde nós estamos andando, o que estamos fazendo, mas nós não colocamos um testemunho. Nós não fazemos um comentário de alguém que nós evangelizamos durante a semana. Nós não colocamos uma ação aonde a gente pode dizer: pastor, ou Deus, muito obrigado, porque alguém hoje ouviu falar de ti a respeito de ti através da minha vida, Senhor. Estamos acomodados com o nosso bem-estar, estamos acomodados, estamos programando o nosso amanhã, estamos fazendo coisas que ainda vão acontecer, estamos já preocupados em programar hoje, mas em relação à libertação do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, nós não estamos nem aí.
Estamos aqui, mas com o coração lá fora, preocupado, pensando, eu saio daqui, eu vou para outro lugar, eu saio daqui, eu vou para a praia, eu saio daqui, eu vou para a festa, eu saio daqui, eu vou para o churrasco, eu saio daqui, eu vou para... Aí eu já está na igreja, mas a cabeça lá fora. Como nós podemos saber o que fazer nos momentos difíceis da vida? Como nós podemos realmente termos a sensibilidade, temos a nossa vida mudada, transformada pelo poder de Deus? 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar, orai sem desfalecer, clame a Deus. Quantos de nós estão sofrendo porque não oram? Quantos de nós não estão experimentando o milagre de Deus porque não oram? Pastor, mas eu leio a Bíblia, é só uma parte. Nós precisamos orar, precisamos criar esse hábito de orar, de clamar. Eu preciso disso, para que realmente nós possamos ver. E é interessante que, como o Eduardo estava falando, uma coisa vai puxando a outra. Fala que Pedro estava guardado, fala que a igreja estava em oração, o povo estava orando. E outra coisa interessante aqui no versículo 6: e quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro fazendo o quê? Dormindo, descansando. Outra coisa interessante que nós aprendemos aqui: a oração nos traz esse descanso, a oração nos traz este equilíbrio, a oração nos traz essa segurança de saber que realmente o Senhor está trabalhando em nosso favor. Isaías 64:4. Desde os tempos remotos, desde os tempos antigos, dos tempos passados, não se viu, não se ouviu a respeito de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Pedro estava dormindo. Pedro não estava desesperado. Tinha motivos para isso? Tinha. Tinha razões, entre aspas. Ele estava ali porque ele estava anunciando o Evangelho de Jesus. Mas ele não estava assim. Possivelmente seria a última noite de Pedro. Mas ele estava numa situação, mesmo acorrentado nas mãos e nos pés. A Bíblia nos fala que ele estava dormindo. E eu fico pensando algo tremendo. Que foi aí que Pedro, ele pôde aprender algo que ele veio escrever mais tarde em 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele não fala, ele vai cuidar de vós, mas ele fala, porque ele tem cuidado de vós. Ele estava falando com propriedade, com segurança. Eu creio que na mente dele veio. Eu lembro quando eu estava preso no meio de todo aquele soldado. Não havia esperança, não havia escape. O Senhor me trouxe conforto, me trouxe descanso, me trouxe justamente aquilo que eu precisava. É por isso que ele fala. É quando a ideia aqui no original, lançando, é joga com força. Joga com força nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está pronto, ele é aquele Kédia que está lá esperando a cada um de nós lançarmos esta bolinha. Ele sabe como agarrar, ele sabe como pegar. Se confiarmos em Deus, nós podemos descansar. Não adianta se apavorar, não adianta ficar preocupado, deixando as noites passarem sem serem dormidas, ou estando nós dormindo. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. O Senhor quer que nós possamos realmente colocar diante dele essa confiança. No Salmo 127, no versículo 2, o salmista diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha que coisa interessante, gente. Eu vejo tantas pessoas preocupadas, trabalhando, se quebrando, se estourando todo.
E mesmo assim, vivendo uma incerteza, uma insegurança, com o resultado de todo esse esforço. Mas aqui fala que o Senhor, Ele prepara, Ele guarda, Ele apresenta para os seus amados. Enquanto nós estamos dormindo, descansando no Senhor, Ele está preparando tudo aquilo que é necessário ser feito. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Nós temos que aprender a confiar no Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós devemos confiar no Senhor. Outra coisa interessante que nós entendemos aqui também, que fala aqui, um anjo do Senhor. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor. Aqui nós começamos a ver a ação de Deus ao enviar o seu anjo. Primeiro, devemos entender que confiando no Senhor, nós temos essa segurança, estamos sendo guardados pelo Senhor. E o Senhor vem para mostrar, não há que há necessidade, nós vemos um anjo, alguém celestial diante de nós, para acreditarmos que Deus está no controle, que Deus está guardando as nossas vidas, não há essa necessidade. Nós temos uma palavra que diz que o Senhor está ao nosso redor. O Senhor tem colocado diante de nós os seus anjos. No Salmo 34, versículo 7, fala que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem, daqueles que o obedecem, daqueles que o servem de coração, e os livra, os guardando de todo o mal. Hebreus capítulo 1, versículo 14, o escritor diz assim: são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Olha que coisa interessante, irmãos. Os anjos se tornaram os nossos servos, nossos servidores. Porque nós estamos andando, procurando obedecer ao Senhor. Nós estamos tendo a certeza que nós estamos guardados. Estes guardados pelo Senhor tem nos enchido de confiança, tem nos levado a descansarmos. As melhores decisões se tomam quando nós estamos descansados. Por que nós falamos aos pais, quando aconselhamos, em relação à orientação, em relação ao, como se fala, não é o castigo, não. Como se fala a criança? Disciplinar. Ao disciplinar. Não discipline o seu filho quando você estiver nervoso. Porque quando você estiver nervoso, você vai judiar dele. Espere se acalmar. Procure se acalmar. Não faça nada quando você estiver fora de controle. Porque esse é o melhor conselho. Então aqui nos fala justamente que quando nós estamos seguros por essa verdade, sabemos que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, que o Senhor tem nos colocado para nos proteger, para nos direcionar, para nos ajudar. Isso nos coloca numa posição ou numa condição espiritual e emocional para reconhecermos qual é a decisão certa, qual é a escolha certa, qual é o caminho certo. Ouvimos muitas vezes, se eu pudesse voltar, eu não teria tomado essa decisão, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo. Infelizmente você já casou. Se você abandonar, um abraço. Não fique imaginando uma outra pessoa do seu lado. Não existe isso. Não tem como. Se eu pudesse, eu não teria tido esse filho ou essa filha. Não tem como você voltar. A questão é se nós tivéssemos tomado o ensino da palavra de Deus, buscado a orientação de Deus, quando, antes de nós escolhermos essas coisas, tivéssemos buscado a orientação de Deus, com certeza a nossa vida seria diferente hoje. Também não estou dizendo para você abandonar ou jogar tudo no lixo. Estou dizendo para você entender, tudo isso parece um inferno, tudo isso parece uma prisão, uma cadeia. Mas o Senhor fala assim: eu tenho o poder para te libertar. E eu quero te libertar. Eu quero te libertar. O Senhor envia os seus anjos. Se nós somos um servo do Senhor, se nós cremos
que nós estamos salvos em Cristo Jesus, se nós temos o selo, o Espírito Santo que confirma em todo o tempo que nós somos salvos. Nós podemos ter a certeza que nunca vai nos faltar um anjo para estar nos guardando. As pessoas do mundo dizem que cada uma tem que buscar o seu anjo da guarda, conhecer o seu anjo da guarda. Mas os que têm a certeza da sua vida eterna em Cristo Jesus, ele não tem um anjo da guarda, mas ele tem uma milícia de anjos que o guarda, que o serve. Essa é a verdade. Existem coisas que só conquistamos ou só conseguimos se tratando da batalha espiritual. É porque nós temos essa verdade dos anjos lutando por nós. Não é assim? Efésios 6, versículo 12 em diante, fala a respeito dessa batalha espiritual. Nas regiões celestiais. Você pode não saber, mas para você estar aqui, o Senhor colocou um anjo na frente, um anjo atrás, um anjo em cima, um anjo do lado. O Senhor encheu de anjos ao seu redor. Se você realmente tem andado no temor do Senhor. Agora, se você não tem andado no temor do Senhor, a misericórdia de Deus ainda está sobre você. Mas saiba uma coisa, o diabo vai ter oportunidade, liberdade de tocar em você. Até mesmo de vir a fazer algo que te impeça de tomar uma decisão em favor do Senhor Jesus. E outra coisa interessante também que nós aprendemos aqui nesse versículo 7, diz assim: depois que o anjo veio, diz, resplandeceu uma luz na prisão. Resplandeceu uma luz na prisão. Com certeza, a situação, o ambiente daquele lugar era de escuridão, era de trevas. Era um lugar, você consegue imaginar, um ambiente de uma prisão romana, numa condição favorável ao ser humano? Não. Mas mesmo em meio àquela escuridão, aquelas trevas, aqui nos fala que o Senhor, Ele veio e fez que uma luz resplandecesse, que uma luz brilhasse, ao ponto de incomodar os olhos de Pedro. Há momentos que nós não vemos essa alternativa, porque tudo parece-nos escuro, em trevas. Porque realmente o que traz segurança para nós nos locomovermos em meio à noite, ou aos lugares escuros, é quando se acende uma luz. Quando você entra na sua casa à noite, por mais que você seja um faminto, seja uma pessoa desesperada por comida, você não vai diretamente na geladeira. Lógico, deve ter algumas exceções aí, né? Mas a primeira coisa é você procurar onde fica o seletor, onde fica o negócio para você acender a luz. Não é assim? Se antes não houver uma luz, você não se sente seguro para adentrar. Você não se sente seguro para ir à frente. Mas aqui nos fala aqui justamente que o anjo do Senhor veio e de repente uma luz começou a brilhar dentro, em meio daquela escuridão. É onde nós entendemos que Deus está dizendo o seguinte: olha, o meu filho, ele é essa luz na vida de vocês. É uma luz que há de brilhar no teu interior, no teu entendimento, na tua alma, no teu coração. João 8:12, o que Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não andarás em trevas, pelo contrário, terá luz para a sua vida. Jesus é a única luz que pode brilhar no meio das trevas espirituais, das trevas, das aflições, das dificuldades dessa vida. Não existe outro, somente Jesus. E em toda essa situação, nós vemos aqui que um anjo veio e trouxe claridade. Mesmo Pedro sem entender, ele já começou a perceber que a situação estava mudando, que a situação já não estava mais tão terrível como ele observara antes. Porque é uma verdade, irmãos.
nós falamos sobre a importância da oração. E nós temos insistido aqui veementemente o estudar da palavra de Deus. Não tem como nós andarmos sendo direcionados por essa luz, nós não tivermos esta palavra no nosso coração. Versículo textual. Salmo 119, versículo 105, que diz lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa interessante. Nós queremos orientações, nós não oramos. Nós queremos orientações, mas nós não lemos a palavra de Deus. Nós não estamos interessados em participar quando há estudos, quando há momentos de aprendizado. O nosso problema é que nós achamos que nós sabemos, gente. Sábio é aquele que sabe que não sabe nada. O Senhor não está procurando achólogos ou simpatizantes, pessoas que não têm certeza no seu falar. Olha, eu gostaria de falar uma palavra para você, mas eu não lembro, eu sei que é mais ou menos assim, está na Bíblia. Que segurança haverá nessas palavras? Sabemos falar do futebol, sabemos falar da política, sabemos falar de tudo quanto é assunto do nosso dia a dia, no nosso mundo secular. Mas nós não sabemos falar sobre o amor de Deus. A Bíblia, Paulo escrevendo na igreja de Colossos, fala assim, que é necessário que nós saibamos, tenhamos uma palavra para responder às perguntas que serão feitas pelas pessoas que estão ao nosso redor, em relação a essa salvação. É uma verdade, gente. Nosso irmão Richard estava falando aqui a respeito que o mais importante é conhecer ao Senhor. Deus falando através do profeta Jeremias, ele fala: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o hábil na sua velocidade, mas gloria-se nisto, em me conhecer. Conhecemos tudo a respeito do desenvolvimento econômico do mundo. Sabemos o que está acontecendo lá na África com a volta do ebola. Não é futebol não, gente. Mas nós não sabemos falar do antídoto, do remédio que cura o pecado na vida do homem. Sabemos falar sobre a novela. Você viu, Paulão? A fulano, o ciclano, ó, tá com o Chiquinho, com o Frederico, tá, ó, nossa, eu quero ver o que vai acontecer amanhã. E até dá, assim, exercita a capacidade de projetar, né? Eu acho que fulano deveria ficar com o ciclano. Eu acho que ciclano, não, eu acho que no final, o Joaquim vai ficar com o Pedrão. Na minha época, as novelas não acabavam assim. Hoje. Agora, quando se fala a respeito, quem foi o profeta Jeremias? O que você entende de ser cativeiro babilônico? O que você sabe a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O que você entende quando a Bíblia fala sobre o verbo da vida? O que é santidade para você? E consagração? Você sabe o que significa onisciência? Eu tenho certeza, se eu perguntar para alguém aqui, para alguns aqui, o que é onisciência? Muitos vão dizer: Sori Wakaranai. Sori Wakaranai, Zenzen Wakaranai. Zetai Wakaranai. Não entendo nada, não sei o que é isso. Onipresença, onipotência, são atributos do nosso Deus. Irmãos, nós temos encontrado pessoas que simplesmente você mostrar algumas partes da Bíblia é insuficiente para que ele possa dar liberdade para continuar ouvindo a respeito do Evangelho. Você dizer: olha, a Bíblia diz, está na Bíblia, isso é muito superficial. Temos que mostrar o endereço, temos que mostrar, entender o contexto, para não usarmos segundo o nosso interesse, sairmos do contexto verdadeiro e criarmos um pretexto.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como anda o teu relacionamento com a palavra de Deus? Onde está a sua Bíblia? Está aqui no meu celular. Celular para mim não é Bíblia. Pode ser um ajudador no seu estudo. Quem prega, duvido que consiga pregar usando o celular. Porque nem sempre aquilo que nós estamos falando, os versículos não estão marcados aqui. Você tem que olhar aqui. Interessante. Eu passei uns bons anos da minha vida exercitando no mínimo 4 horas de leitura bíblica. E muitas vezes eu tentava desistir, e Deus dizendo, leia, estou te dando tempo, se prepare e leia. Hoje quando eu estou falando, me vem assim, uma visão assim. Está na parte esquerda, lá em cima, no verdinho que você pintou. Está embaixo, está no meio. Tal profeta escreveu. Agora, se você tiver com o celular, um abraço. É uma coisa boa, temos ali, é bom para quando nós estamos estudando. Não para quando nós estivermos tendo a necessidade de pregarmos. E o Senhor te chamou para ser um pregador, para ser um anunciante dessa luz, que é a palavra de Deus. Já estou terminando, gente. E sobreveio uma luz, e depois fala que tocando a Pedro. Interessante que muitas vezes a gente diz que acredita, mas quando o Senhor começa a fazer, a gente fala, não sei não se isso é verdade. Eu não sei se isso é verdade não, eu não sei não. A gente diz um monte de coisas que estão relacionadas à nossa fé, mas quando as coisas começam a acontecer, fala, parece um sonho, parece algo tão distante, parece uma ilusão, parece uma fantasia. Mas o Senhor, sabendo dessa nossa dificuldade, diz aqui que o anjo foi e tocou. Tocou em Pedro. E Pedro, pensando que era um sonho, o anjo veio e tocou para acordá-lo. E esse acordar trouxe ânimo. O toque de Deus restaura a nossa vida. Em ocasiões que já estamos anestesiados de tanto levar pancadas da vida, Deus ele vem com seu toque suave para nos fortalecer. Essa é a verdade. Existem problemas que queremos resolver com as nossas próprias mãos, é uma verdade, mas nós não conseguimos. Mas quando Deus vem e simplesmente toca, as coisas começam a acontecer. Porque esse toque vem no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Deus ele toca de diversas maneiras. Aqui em Pedro ele tocou através de um anjo, mas ele pode usar o pastor para tocar em você. Ele pode usar o seu marido para tocar em você. Ele pode usar a sua esposa para tocar em você. Ele pode usar uma pessoa que até mesmo não conhece para tocar em você. Para mostrar que Ele estará sempre no controle de todas as coisas. O que nós precisamos entender é que Ele espera que nós tenhamos essa sensibilidade para sentirmos o seu toque. E outra coisa interessante também nos vem como conselhos, que coisas que cabem a nós. Se o anjo só tocasse em Pedro, e Pedro ficasse acordado, ficasse ali despertado, e ficasse na mesma situação que ele se encontrava, ele não teria saído da cadeia, não teria saído daquele lugar. Mas é interessante que quando o anjo lhe tocou, despertou, o anjo disse para ele, levanta-te. E depressa. Muitas vezes a gente não experimenta esse agir de Deus, não experimentamos realmente as coisas acontecendo na prática, é porque nós não tomamos uma atitude. Nós não fazemos aquilo que cabe a nós fazermos. Nós esperamos, eu creio que Deus é poderoso, Ele vai fazer todas as coisas. Mas tem coisas que Deus não vai fazer. Coisas que cabe a mim e cabe a você. Tomarmos uma decisão. Deus ele não quer nos tocar para ficarmos deslumbrados e sem reação. Não, muito pelo contrário. Ele quer que esse toque realmente venha nos despertar. Venha realmente nos colocar na disposição dizendo, Deus, eu me levanto.
O salmista, Deus falando através dele, fala assim, resplandeça dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Interessante. Queremos uma revelação, queremos algo mais palpável, queremos algo mais profundo e mais intenso com Deus, mas nós não nos colocamos em obediência para nos levantarmos. Nós nos levantamos direcionados pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, pela nossa presunção. Eu. Mas nós não nos levantamos em sinal de humilhação, de obediência, dizendo, Deus, Tu só podes me mandar andar se eu estiver em pé. Porque deitado, eu não vou conseguir andar. Ajoelhado também eu não vou conseguir andar. Essa é a verdade. Muitos crentes querem ficar só na contemplação, olhando o que Deus vai fazer. Mas chega uma hora que é preciso agir. Vem na igreja quando convém, quando tem tempo. Porque eu tenho outras prioridades, pastor. Eu tenho minha vida, meus relacionamentos, eu tenho... Você é livre para escolher, para fazer, mas sabe de uma coisa? Conforme a sua escolha, assim Deus vai te recompensar. Tem que ter uma atitude, tem que ter um levantar. Fazendo um trocadilho, oração é uma oração em ação. É uma atitude. Orar e depois agir com fé. Interessante que a igreja, muitas vezes, ela parece muito um campo de futebol. Onde a maioria estão nas arquibancadas falando, mas não estão em campo. Não estão lá dentro. Mas é fácil falar, criticar fulano que está no campo. Ganha bem, treina para isso, aquele monte de coisa. Mas se nós tomássemos o lugar deles, faríamos melhor? A igreja muitas vezes é assim. Tem mais espectadores do que participantes. Consegue ver os erros, as falhas da igreja, as necessidades da igreja, mas nunca se coloca à disposição. Nunca está preocupado com as necessidades da igreja. A limpeza da igreja. A listinha continua ali, o Henrique. O Henrique continua citando nomes. Você que disse assim, que está disposto a fazer, mas quando de Quireba, antes de Jesus voltar, quando surgiu uma oportunidade, isso não é disposição. Isso não é disposição. Interessante que a igreja muitas vezes parece esse campo de futebol. Muitos espectadores, cheio de opiniões, estratégias, mas de poucas disposições. Poucas disposições. Quem tem ouvido, ouça. Nós precisamos tomar uma atitude. Várias vezes Jesus, após curar uma pessoa, ele dizia, toma o teu leito e anda. Para mostrar que quando somos abençoados, precisamos começar a trabalhar e fazer alguma coisa para agradar ao Senhor. E saiba de uma coisa, o que agrada ao Senhor não é aquilo que você tem como habilidade para fazer. O Senhor falando numa certa vez, dizendo assim, olha, existe o servo, ele passou o dia todo trabalhando na lavoura, no campo, voltou, preparou a sua comida para o seu Senhor, esperou o seu Senhor estar satisfeito para depois ele vir a se alimentar. Você olha e fala, poxa, uau, o medo de detonar. Mas eu digo para vocês que ele não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que obrigação. Porque o que realmente agrada ao Senhor é aquele que excede todas essas coisas. Eu estava lendo essa madrugada sobre o Templo de Salomão, que vai ser inaugurado, foi ontem, lá em São Paulo. Não importa quem. Mas eu fiquei olhando as regras para poder entrar nesse templo. E sem olhar o contexto em si, mas só
eu achei interessante o que é colocado no sentido de preocupação, como nós devemos nos apresentar quando nós nos colocamos diante de Deus, na sua casa, no seu templo. A reverência, o respeito. Hoje, tem pessoas que fazem da casa do Senhor como se fosse uma feira. Como se fosse um lugar onde viemos para conversar socialmente falando de coisas que a gente não pode falar durante a semana. O pastor está sendo muito radical. Eu não. Estou pedindo para que Deus restaure a sua igreja. Restaure o nosso culto, a nossa adoração. Trazemos só o resto, só o que nos sobra. Mas o Senhor continua dizendo: levanta-te, toma uma atitude. Interessante que depois que Pedro levantou-se, tomou uma atitude, diz que caíram-lhe das mãos as cadeias. Ele foi liberto. Pedro ainda estava algemado, porém ao se levantar com uma atitude de fé e obediência, as algemas caíram de suas mãos e foram libertos. Há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer o mínimo por sua própria libertação. É preciso crer para receber a libertação. Crer é um verbo que traz uma conotação de ação, de atitude, um movimento. Essa é a verdade. Nós precisamos dizer: Deus, me ajude a tomar essa atitude. Eu quero experimentar esse poder que liberta a minha alma. João 8,32. E conhecereis a verdade. É essa que eu estou pregando a vocês. Que revela Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, orando pelos seus discípulos, em João 17, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santidade só vem através da palavra de Deus. Só vem através do agir do Espírito Santo que está por trás de cada uma dessas letras, agindo no nosso coração, na nossa alma, para que realmente as coisas possam estar nos levando e nos colocando em uma condição de liberto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Não existe outro fora de mim. Depois continua dizendo: cinge-te, calça as tuas sandálias. E assim Pedro fez. Ele pôs a capa. Antes de sair da prisão, o anjo mandou Pedro se aprontar. Não sairia de qualquer maneira, sem estar preparado. Muitos querem se envolver nessa batalha, querem viver a vitória que existe no mundo espiritual em Cristo Jesus, mas não estão preparados. Não se coloca para se preparar. Essa é a verdade. Enfim, vive uma escravidão constante, uma dificuldade constante, permanente. Nós temos que estar preparados para servir ao Senhor. Nós temos que estar entendendo que Jesus ele falou, e é uma palavra para nós, que quando o Espírito ele é expulso, ele vai, vagueia, ele anda por lugares áridos. E ele lembra: da onde eu saí. Ele nunca se dá por vencido. E Jesus ele fala que voltando ele, não achando aquela casa adornada, cheia, por aquele quem a libertou, ele volta e traz com ele mais 7. E o último estado se torna pior do que o primeiro. Jesus dizendo: é necessário que nós possamos dizer: Deus, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar realmente, Senhor, buscando na Tua palavra, Senhor, esse preparo. Efésios 6:11, Paulo fala justamente isso. Revestivos de toda a amargura de Deus, para poderes resistir ou estar firme contra as ciladas do diabo.
Nós temos que estar preparados, igreja. Nós temos que estar realmente preparados, adornados, tendo as armaduras espirituais. E depois o anjo falou assim para Pedro: lança as costas da tua capa e segue-me. Outra coisa interessante para que nós possamos aprender no meio dessas dificuldades, quando nós não sabemos o que fazer, mas a Bíblia nos mostra o que fazer, é levantarmos e seguirmos para frente. Aonde nós não vamos mais permitir que um passado obscuro, que um passado triste e terrível, possa nos prejudicar no nosso presente e para o nosso futuro. Essa é a verdade. Deus está dizendo o seguinte: olha, depois que você se colocou de pé, siga em frente. Foi o que Deus agiu para com Pedro. Se Pedro saísse da prisão por conta, achando que não teve a intervenção do anjo, com certeza as dificuldades se apresentariam mais tarde, ou logo em seguida. Agora, o anjo disse assim: segue-me. Interessante que muitas vezes nós buscamos ao Senhor, e o Senhor, por misericórdia, Ele age em nosso favor, mas a palavra é: segue-me. Não faça, não continue, não vá sozinho, vem atrás de mim. O anjo não deu liberdade para Pedro, dizendo: olha, até um certo momento, ele falou assim: Pedro, vem atrás de mim. Nós queremos muitas vezes, depois que o Senhor nos trouxe um alívio, nós queremos seguir o nosso. Não pode ir agora, Senhor, que agora eu sei me virar. Pode ir agora, Senhor, que agora eu sei como trabalhar essa situação. Mas quando o anjo diz para Pedro: agora está liberto, está livre das algemas, está com a sua capa, está revestido, segue atrás de mim, Pedro, vem atrás de mim. Irmãos, o segredo é permanecer atrás do Senhor, é permanecer sendo direcionado pelo Senhor, em todo o tempo dependendo do Senhor, buscando a orientação para cada passo. Devemos seguir em frente. Interessante, nós temos que entender muitas vezes as consequências são resultados porque nós deixamos de seguir ao Senhor Jesus. Ontem eu tinha tanto prazer de buscar a Deus. É tanta história com Deus no passado. Parece o crente museu, né? Mas experiência no presente não tem nenhuma. E aquele que começou agora com o Senhor, começou bem, mas tem deixado de cantar, deixado de falar, deixado de buscar, enfim. E não sabe por que vive de uma certa forma desconfortável. Deixou de seguir. Começou bem. A questão é, a decisão de continuar seguindo cabe a nós. Mas Pedro nos mostra que a atitude correta é seguir ao anjo, é seguir ao Senhor. Ele foi atrás. Tudo aquilo que viria a acontecer seria consequência da permissão de Deus, da vontade de Deus. É deixar Deus conduzir, sempre. A verdade é que muitos desses problemas são consequências de termos saído da direção de Deus. Existem coisas que parecem que Deus não está preocupado com o nosso presente. Mas a questão é esperarmos o final, para vermos que realmente o Senhor vai nos abençoar. Nós lemos ontem esse versículo, que nós encontramos em Salmos 37. Agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e depois Ele há de satisfazer os desejos do teu coração. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E por seguir a Jesus, por estarmos na dependência do Senhor Jesus, as portas, segundo as necessidades, serão abertas na hora, no seu tempo certo. Foi o que aconteceu com Pedro. O anjo na frente, ele seguindo, não entendendo muita coisa, mas ele seguindo. A primeira porta veio, se abriu. A segunda veio, se abriu. Aqui nos mostra justamente que quando nós achamos que tudo parece que não tem saída, não tem escape,
Senhor o coloca mais adiante. O Senhor o tira para fora. Ou o Senhor o coloca dentro. Ou o Senhor o levanta, ou o Senhor o esconde. Não é? O Senhor Jesus, ele diz em Mateus 7:8: pois tudo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-vos-á. Essa é uma verdade, dizem. A própria palavra diz, os cânticos dizem a respeito. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E aquela que Ele fecha, ninguém pode abrir. Agora, o importante é entrarmos pela porta, aonde Ele abriu. É termos a sensibilidade para vermos aonde Ele fechou. Para que realmente nós não venhamos a entrar em tentação. E para finalizarmos aqui, uma coisa importante, que eu não poderia deixar de falar. Versículo 12 aqui. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João. João é esse Marcos que escreveu o Evangelho. E diz a história que na casa de João Marcos, na casa de Maria, era uma congregação, era uma igreja onde eles se reuniam. E estava tendo justamente uma reunião de oração, um culto de oração, onde o propósito era interceder pelos discípulos, em especial por Jesus Cristo. Interessante que Pedro, na obediência, começou a seguir o anjo. E até onde era necessário, ele foi atrás. Até que o anjo simplesmente desapareceu, dizendo: agora você tem discernimento para saber qual é a continuidade. Pedro não foi por um momento de lazer. Pedro não foi por um momento de trabalho. Pedro não foi em nenhuma dessas coisas que de repente não vemos, e a Bíblia não diz que seja pecado. Mas ele fala que ele foi a um lugar onde havia um povo reunido, orando, buscando a Deus. Para finalizarmos, este lugar, o lugar certo, é a igreja. O lugar certo é a presença de Deus que se manifesta no meio da igreja. As pessoas aceitam a Jesus, as pessoas experimentam o que principia a libertação, o milagre. Mas o que acontece é que depois deixam de buscar, deixam de realmente se envolver mais com as coisas do reino. É assim. Aqui nós aprendemos também que o ensino é buscarmos o lugar certo. Dentro desse contexto, é a casa do Senhor, é a igreja, é o lugar onde o Senhor fala conosco, é o lugar onde o Senhor trabalha em nossas vidas, é o lugar onde nós somos moldados, somos trabalhados. Todos nós aqui, a começar em mim, o Senhor trabalha, o Senhor molda. É o lugar certo. O lugar certo é a presença de Deus, é a comunhão com os nossos irmãos. Somos diferentes? Somos imperfeitos? Somos. Temos as dificuldades, cada um nas suas áreas? Temos. Mas é aqui que todos nós recebemos a mesma palavra, recebemos o mesmo alimento, recebemos os mesmos conselhos, recebemos as mesmas orientações. É aqui, na casa do Senhor, é na igreja. O crente que não congrega, o escritor de Hebreus fala, dando esse conselho: não tomais atitudes, não façais iguais àqueles que deixaram de congregar. Veja bem, quem está sempre na igreja, quem está sempre conhecendo, estudando a palavra de Deus, veja a diferença entre ele e aquele que vem de vez em quando, aquele que vem esporadicamente. Veja a diferença de se tratando espiritualmente falando na vida espiritual. A gente consegue perceber. Tem pessoas que a gente não consegue falar, não pode falar de uma forma espiritual porque não entende. Tem que tratar no leitinho ainda. Não consegue entender as coisas do Espírito. Até quando vai ficar nessa condição de criança espiritualmente falando? Até quando? Irmãos, eu não quero esconder, porque eu trago para a minha vida. É a palavra que nós precisamos ouvir. Eu volto a dizer para vocês, gostaria de trazer uma palavra aqui doce como mel.
dizer que tem sabor de mel, tem sabor de mel. Queria cantar aqui, olha, a vitória tem sabor de mel. Tanto Jeremias como Ezequiel diz que quando comeu a palavra, o sabor no paladar foi doce, mas quando desceu no ventre foi amargo. Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo agora de reflexão. Jesus, na parábola do semeador, ele apresentou a semente como sendo a palavra do reino. Ele apresenta alguns tipos de terreno, de solo, que significa o coração do homem. E ele se apresenta como sendo o semeador. O semeador saiu a semear. E ele, de igual modo, ele lançou a semente sobre esses solos. Aquilo que coube a ele fez, ele lançou a semente. Demonstração do seu amor, da sua graça, foi que ele, sem acepção, lançou essa semente. A diferença está na condição do solo que recebe essa semente. Ele fala que a semente caiu à beira do caminho. Quando ela foi lançada, de uma certa forma, um certo vento, um certo desnível, não permitiu que ela caísse no lugar certo. Por isso ela ficou à beira. O inimigo que vem para ceifar, para roubar, para destruir, ele pegou aquela que caiu fora, porque estava fácil para ele. Outras caíram em um tipo de terra onde até germinou, mas não criou raízes, porque o propósito da vida cristã é criar raízes, profundidade. Outras caíram em um solo onde no seu crescimento foi sufocado pelas preocupações, pelos prazeres da vida, pela insensibilidade do coração do homem em relação ao que Deus tem para ele. A semente foi semeada. Que tipo de solo é o teu coração? De que forma você tem tratado esta palavra que o Senhor tem semeado? O julgamento começa pela casa do Senhor. Não tem como. Não pense que o Senhor vai começar pelos de fora. Ele vai começar pelos da casa. Seu coração, a sua vida. Deus de graça, Deus de misericórdia. Abre os seus lábios agora, não fica preocupado com o horário não. Eu gostaria que você orasse ao Senhor. Vejo pessoas dispersas, vejo algumas pessoas. Isso é uma batalha espiritual. Isso é uma batalha espiritual, igreja. Isso é uma batalha espiritual. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer trazer uma alimentação contínua à sua vida, à sua casa, para o seu lar. Abre os seus lábios. Abre os seus lábios. Abre os seus lábios. Irmãos, vamos, Senhor, que Ele possa encontrar aqui em nós um coração contrito, um coração arrependido, um coração aberto, um coração que realmente quer servir. Abre os seus lábios e glorifica o nome do Senhor. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. Dá-me entendimento, dê-me sabedoria, Senhor.
Abre os seus lábios, abre os seus lábios, abre os seus lábios, abre os seus lábios. Abre os seus lábios. É nos momentos das dificuldades que o Senhor se revela, que nós somos fortalecidos, que nós o conhecemos. Oh, Halabassuri canta, Labalassuri canta, Las. Sarabassuri canta, Labalassuri canta, Labalassuri canta, Las. Oh, aleluia, grupo de louvor aqui à frente. Não pare de